autoconhecimento, quebrar crenças limitantes, desenvolver novas capacidades, se conhecer. Venha, se permita, tem poder quem age. Vamos agir na direção certa para conquistar a nossa vida dos sonhos. Estou te esperando. Entre em contato com a gente, telefone 35 99907 5182 ou pelo Face Coach Sol Gravi ou pelo Face do Espacinho Cowork. Estamos aqui na rua João Aurélio Ribeiro, número 8, do lado da Faculdade de Direito. Tem poder quem age. Sou a Sol, sou coach. Espacinho Coworking, escritório de uso compartilhado em um ambiente descontraído, com grande otimização de custos e redefinindo a maneira como você trabalha de forma dinâmica e sob medida para o seu negócio. No Espacinho, nós criamos uma comunidade colaborativa, conectando profissionais com toda a estrutura necessária: internet rápida, sala de atendimento, sala de reunião, auditório, estação de trabalho, sala de descompressão, comedoria, serviços de impressões, serviços personalizados, além dos eventos. O Espacinho oferece todo o suporte para que os empreendedores ganhem o mercado de maneira segura. Conheça os nossos planos personalizados para suas necessidades. Rua João Aurélio Ribeiro, número 8, ao lado da Faculdade de Direito, em Pouso Alegre. Venha nos conhecer. Espacinho Coworking, lugar certo para crescer e vencer. Eu tô ligado na Conexão Rádio Web, a melhor rádio web do Brasil. Todo mundo se liga aqui. Boa noite, pessoal. Estamos em mais um Café no Espacinho. Hoje, dia 24/7, falando sobre inovação, falando sobre investimentos anjos. Melhor do que ninguém para falar isso, com uma pessoa que está investindo no mercado, nesse segmento, com muita força, que é o João Cláudio Getter. Boa noite, João. Boa noite, Leandro. Obrigado por me receber. É um prazer estar contigo. Prazer é nosso. Para quem não conhece, o João, ele teve uma vida executiva bastante interessante, voltar dentro da linha branca, chegando a ser presidente da Media Carrier. E, João, a gente costuma perguntar da trajetória do empresário, mas você, depois dos 2 últimos anos, se tornou membro conselheiro de empresas. O empresário, quando chega ao topo de uma carreira como você chegou de forma brilhante, ele tem que se reinovar? Ele tem que buscar algum tipo de inovação? Conta pra gente. Sem dúvida. Bom, boa noite mais uma vez a você, toda a tua audiência. Mas sem dúvida, eu acho que a inovação ou a renovação, como você chamou, para qualquer pessoa, ela é contínua, né? Você não pode parar no tempo, principalmente nos últimos anos, né, onde a inovação na área tecnológica tem sido brutal, né? Nós temos acelerado muito em relação a anos anteriores. Então, o que eu tenho feito, e você mencionou um pouco desses últimos tempos, é estar me renovando o tempo todo, né? Desde voltar aos bancos escolares, né, fazendo cursos online em universidades, até me envolver com essa nova realidade de startups e nesse projeto de transformação digital que vem ocorrendo no Brasil. E você acredita que o século XXI chegou realmente para ficar? Porque todo mundo falava da mudança do milênio, nós tivemos o grande problema do bug do milênio, e tudo isso foram etapas vencidas de uma maneira até muito lerda. E se observa que nos últimos 4, 5 anos a evolução do século foi gritante. Você atribui isso a nova geração está participando do mercado, ou o século XXI veio e marcou raiz agora?
Bom, você colocou bem. Eu acho que é um pouco de tudo, Leandro. O que acontece, quem tem percebido, você realmente mencionou a virada do milênio, que se esperava, né, que o mundo ia acabar, os relógios iam parar, e nada disso aconteceu. Mas o que você percebe é que as inovações que estão vindo, elas estão começando a crescer em proporção exponencial, né, e não mais proporção aritmética, né? Então tem algumas comparações clássicas, né, do tipo quanto tempo levou para o rádio atingir X milhões de pessoas, digamos 50 milhões de pessoas, quanto tempo levou a televisão para chegar nos mesmos 50 milhões de pessoas por um tempo muito menor, né? A internet levou menos ainda, e agora com a telefonia celular, os smartphones é menos ainda. Então o crescimento agora ele passou a ser exponencial e as coisas vão dobrando de velocidade muito rápido. Então, o século XXI, usando as tuas palavras, eu acho que chegou para ficar. Difícil prever para onde nós vemos, mas o que a gente sabe, com certeza, que o dia da manhã vai ser diferente de hoje, né? A inovação, a velocidade das coisas está sendo muito mais rápida do que era no passado, né? A gente acha que isso a gente percebe no dia a dia, né? Uma coisa que a gente vem comentando bastante no nosso programa é que nos últimos 4 anos, o Uber existe há 8 anos no mercado, desde a sua concepção até o dia de hoje. E nos últimos 4 anos as pessoas não falam mais em táxi. Então você vê uma mudança de aplicação de recursos de uma maneira muito rápida. O pessoal já comenta em co-livings, comentam em crowdfunds, que são jeitos de se ajudarem a ter o seu resultado de uma maneira mais rápida, e isso há questão de 15 anos atrás não existia. Exatamente. Eu acho que a grande diferença que a gente percebe nos últimos tempos em relação ao passado, se você olhar, o foco das empresas até pouco tempo atrás era no produto, né? Então, vamos pegar o meu caso, trabalhei toda a minha vida na linha de eletrodomésticos, no ramo de varejo, eletrodomésticos, linha branca e tal. E o foco dessas empresas que desenvolvem eletrodomésticos sempre foi no produto, fazer o melhor produto possível que atendesse ao consumidor de uma maneira adequada. O que se percebe agora é diferente. As pessoas querem ter agora uma experiência boa. O produto deixou de ser importante, né? E por isso que, ou melhor, talvez não a palavra deixou de ser importante, mas é muito mais importante a experiência positiva do consumidor do que do produto em si. Por isso que esse exemplo que você deu do táxi versus os carros de aplicativo, seja Uber, 99 ou qualquer um deles, antes você era obrigado, né, a seguir um padrão, né, de uma tarifa única, pagar com dinheiro ou com cartão. Agora não, agora você chama o carro, ele vem na hora que você quer, no momento que você quer, você escolhe o modelo, uma corrida mais barata ou mais cara, e você paga da maneira que você quiser. Então, nós estamos caminhando para essa experiência do consumidor, que é melhor. E também o outro tema que você acabou de mencionar, que é a economia compartilhada, que acho que é outra coisa que também está ficando muito forte, né? Você pega o carro novamente. Tem estudos que mostram claramente que você usa, ou eu, você que temos um carro, nós compramos um ativo que custa um valor significativamente alto, né? E usamos no máximo 4 a 5% do tempo. Os outros 95% do tempo do nosso carro ele está parado, ou na garagem, ou no escritório, ou no estacionamento. Então, você investe lá 80, 90 mil reais num carro para ficar parado 95% do tempo. A economia compartilhada vem para isso, né? De repente não vai existir mais o proprietário do carro, ele vai compartilhar esse carro com várias pessoas, que é o conceito aí do Airbnb, né, com relação a aluguel de imóveis, e cada vez mais se percebe isso acontecendo, né? Então é foco na experiência do consumidor e foco na economia compartilhada. Assim como você menciona a questão do carro, na França, principalmente em Paris, já existe o compartilhamento de carros elétricos de uma maneira muito forte, assim como hoje já é consolidado o compartilhamento de patinetes, bicicletas aqui na América do Sul.
Exato. Vocês estão ouvindo Café no Spacim, hoje falando com João Cláudio Getter, conselheiro de empresas e investidor anjo. Getter, deixa eu te voltar um pouquinho na sua trajetória. Quando você chega no topo da carreira, quando a pessoa chega a ser CEO, além da satisfação de ter percorrido uma trajetória como você percorreu, na visão de gestor, qual o próximo sonho? Como que você se viu? Eu cheguei no topo, o que eu faço agora? Boa pergunta, Nino. A minha carreira sempre foi uma carreira de executivo, né? Eu não fui um empreendedor como muitos são, né? Eu sempre, desde que me formei na universidade, eu comecei a trabalhar em empresas e assim segui, até chegar, como você mencionou, na posição de CEO para a América Latina da Midea Care. Você tem dois caminhos a partir daí, na minha opinião, né? Primeiro você segue, logicamente, nessa posição até um certo limite, né? Ou porque a empresa tem uma data de corte por idade ou por alguma outra questão. O próximo passo, normalmente, que eu vejo colegas, é você seguir ou para uma carreira de conselheiro de empresas, que é quase que natural, né? Uma pessoa com o meu perfil passou por muitas experiências, né? Então você tem muito a contribuir, muito a compartilhar com outros CEOs, com outros conselhos de empresa, sobre caminhos estratégicos. Esse é um caminho natural. Outro caminho natural também é você participar de consultorias, dando consultorias a empresas em projetos de gestão, né? Normalmente são esses os caminhos naturais. Eu segui o primeiro caminho, que é o caminho de conselheiro de empresas, sou conselheiro de 2 empresas hoje, mas eu, já aproveitando o gancho aqui, né, nessa minha saída da empresa e conversas com vários colegas e pessoas, acabei descobrindo esse mundo dos investidores anjos. E aí me associei a alguns grupos e hoje eu diria que essa parte toma muito mais tempo minha do que necessariamente os conselhos. Evidentemente que eu levo os conselhos muito a sério e como deve ser, mas me dedico muito também a essa parte de investimentos anjos, que é uma maneira de você ir para o caminho do empreendedorismo sem ter sido empreendedor, né? Você convive com empreendedores. E trazendo a bagagem executiva, a disciplina de multinacionais, da qual você foi executivo por muitos anos e depois pôde liderar. O pensamento global e a ação local, ela faz sentido para o empreendedor ou é um universo muito longe ainda a ser percorrido? Não, ao contrário. Eu acho que hoje todo empreendedor, e é o conselho que eu dou a todas as startups que eu mentoro, como mentor, o advisor, ou mesmo como investidor, que desenvolvam produtos que tenham aplicação global, né? Porque, evidentemente, você não pode começar global, você começa com um mercado próximo onde você está, né, para testar o teu produto, para validar a tua plataforma, o teu serviço ou a solução que você tem para aquele mercado, mas que isso possa ser expandido. Quer dizer, o empreendedor hoje ele tem que pensar globalmente, porque as startups que estão sendo desenvolvidas em outras partes do mundo estão também pensando globalmente, né? Então você começa a ter essas outras startups que começaram em algum lugar, seja nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, chegando ao Brasil. A gente tem vários exemplos aqui no Brasil de startups estrangeiras que hoje já não são mais startups, já são empresas. Então, o empreendedor nacional tem que ter esse mesmo espírito. Apesar que o Brasil é um mercado por si só enorme, gigante, dá para crescer muito antes de expandir, mas eu acho que na cabeça do empreendedor ele já tem que pensar no nascimento que aquela solução ela pode ser escalada globalmente. Eu sempre é o conselho que eu passo aos empreendedores. E nesse perfil, você entende também que o empresário ele tem ainda uma dificuldade de trazer inovação? Porque inovação, as pessoas pensam sempre em algo novo que não existia. Mas inovação pode ser uma melhoria ou uma redução de etapas em processos,
Conta pra gente como que você orienta os empreendedores anjos nesta questão de evolução ou inovação. A recomendação que eu lhe dá, acho que você tocou num ponto interessante. Inovação não é somente você criar algo do zero, né, que nunca ninguém pensou. Até porque pensar que é algo que nunca ninguém pensou é complicado, né? Porque nesse momento, se eu estou pensando, eu ou você aqui, digamos, estamos pensando numa solução interessante para algum problema, provavelmente já tem mais umas 10 pessoas no mundo pensando também nesse problema, como resolvê-lo. Tá? É muito difícil imaginar que nós somos os únicos, né? Quer dizer, nasceram pessoas aí que conseguiram fazer isso, mas a gente conta nos dedos, né? Essas pessoas. Então, o que eu oriento aos empreendedores inovação é não só inventar coisas novas que ninguém pensou, mas fazer coisas de maneira diferente, resolver problemas que já são existentes, que já têm solução, de uma maneira diferente. Como você bem disse, às vezes é uma melhoria de um processo que está implementado de uma certa maneira e você pensa uma outra maneira mais eficiente de resolver aquele mesmo problema. O mais importante, Leandro, que eu oriento os empreendedores quando eles vêm buscar orientação sobre algo que desenvolveram, eu sempre digo o seguinte: você parte primeiro do problema, quer dizer, onde existe um problema, a gente chama isso de dor, né? Onde existe a dor no mercado, e aí você parte para as soluções que possam resolver essa dor, e não ao contrário, porque muitas vezes aparecem empreendedores, não, olha, eu criei essa plataforma aqui, eu criei essa solução fantástica, né? Aí eu pergunto, mas existe um problema para ser resolvido com essa tua solução ou não? Se não existe, é uma solução que não vai ter mercado. Então você parte primeiro, qual é o problema que eu quero resolver, um problema real, no mundo real, né? Não é um mundo imaginário, e com uma solução que possa ser escalável, ou seja, eu posso implementar num pequeno pedaço do mercado, mas depois eu posso crescer para todo o mercado e eventualmente expandir para fora do país. Então essa é a orientação que eu passo aos empreendedores que estão começando. Vocês estão ouvindo Café no Espacinho, hoje com João Cláudio Guetter. Vamos parar para o primeiro intervalo e voltamos já. Conexão Rádio Web. Negativado? Score baixo? Dificuldades para aprovação de crédito? Tá na hora de mudar isso. A Apollo Soluções está reinventando a forma de financiar o seu veículo. Aprovações mesmo para negativados. Chega de pagar aluguel ou pedir carro emprestado. Descontos especiais para motoristas de aplicativos. Conquiste o seu carro próprio agora mesmo. Entre em contato no WhatsApp 35 99825 9514. Em Pouso Alegre, na Rua João Aurélio Ribeiro, número 8, ao lado da Faculdade de Direito. Férias no Serra Sul é diversão todo dia. Todos os finais de semana de julho, a partir das 15 horas, brincadeiras e super atrações. Confira a programação de férias mais divertida em www.serrasulshopping.com.br. Serra Sul, diversão todo dia. Olá, sou a Sol Gravi, estou aqui no intervalo do Café no Espacinho para te convidar para dia 24 de agosto, às 9 horas, participar com a gente do curso O Poder da Ação. Autoconhecimento, quebrar crenças limitantes, desenvolver novas capacidades, se conhecer. Venha, se permita, tem poder quem age. Vamos agir na direção certa para conquistar a nossa vida dos sonhos. Estou te esperando. Entre em contato com a gente, telefone 35 99907 5182 ou pelo Face, Coach Sol Gravi, ou pelo Face do Espacinho Cowork. Estamos aqui na Rua João Aurélio Ribeiro, número 8, do lado da Faculdade de Direito. Tem poder quem age. Sou a Sol, sou coach.
Espaçim Coworking, escritório de uso compartilhado em um ambiente descontraído, com grande otimização de custos e redefinindo a maneira como você trabalha de forma dinâmica e sob medida para o seu negócio. No Espaçim, nós criamos uma comunidade colaborativa, conectando profissionais com toda a estrutura necessária: internet rápida, sala de atendimento, sala de reunião, auditório, estação de trabalho, sala de descompressão, comedoria, serviços de impressões, serviços personalizados, além dos eventos. O Espaçim oferece todo o suporte para que os empreendedores ganhem o mercado de maneira segura. Conheça os nossos planos personalizados para suas necessidades. Rua João Aurélio Ribeiro, número 8, ao lado da Faculdade de Direito, em Pouso Alegre. Venha nos conhecer. Espaçim Coworking, lugar certo para crescer e vencer. Quem gosta do que é bom, se liga aqui. Se liga na Conexão Rádio Web. A rádio que você gosta de ouvir. Voltamos para o segundo bloco no Café no Espaçim, hoje com João Cláudio Goetter, falando sobre inovação, empreendedorismo e investimento em startup. No primeiro bloco falamos um pouquinho da questão profissional do Goetter, o que ele já fez, a parte que ele está atuante hoje, que é a parte de membro de conselho de empresas e mentoria para empreendedores e startups. Você recentemente se transformou em conselheiro, né? Chegou no alto da sua carreira, chegou à presidência de uma multinacional aqui para a América Latina. E quando você se desliga, você já tinha percebido essa transição desse novo mercado, desse novo mundo? E quais as ações que hoje as líderes de mercado, as multinacionais, estão tomando para se adequar a esse novo momento do mercado mundial? Esse é um ótimo ponto, porque quando você está na direção de uma empresa, em qualquer nível, seja presidente, vice-presidente e tal, o que acaba acontecendo é que você está imerso no seu dia a dia, né? E você quase não olha para o mundo lá fora, você olha para ganhos de produtividade dentro da empresa, melhoria do resultado do trimestre, né? Melhoria do retorno de investimento, como você vai reportar isso ao board ou aos sócios da companhia. E você normalmente tem muito pouco tempo para olhar para fora, participar de eventos, participar sejam eventos, ou seminários ou palestras nessa área de inovação. E isso eu senti muito quando eu deixei, né, o mundo corporativo e passei a me envolver mais com esse ecossistema de inovação, para ver como existia um mundo grande nessa área de inovação, tantas coisas acontecendo que a gente dentro da empresa acaba não olhando. E esse é um problema que eu vejo na grande maioria das empresas, grandes, né, das empresas, assim, seja multinacionais ou nacionais, mas corporações. E o que eu percebo agora é que essas empresas estão fazendo o que a gente chama em inglês, né, de catching up, né, que estão tentando se recuperar e tentar entrar num ritmo de velocidade de desenvolvimento igual ao que está acontecendo nesse mundo lá fora, com as startups e etc. Então, algumas empresas foram para caminhos de criar áreas de inovação, que na verdade não funcionou, porque você cria um departamento de inovação dentro da companhia, só que ele fica amarrado dentro da companhia, né? Ele fica preso às políticas e procedimentos burocráticos da companhia e ele acaba não inovando nada, né? Sim. Então, o que se percebe, e eu vejo que as grandes corporações estão bastante preocupadas, vários movimentos das corporações se aliarem de alguma forma com o ecossistema de inovação através de aceleradoras, né, de startups, através de outros mecanismos. Você vê muitas multinacionais criando o que eles chamam de labs, né, laboratórios, onde trazem startups para dentro da companhia, mas não incorporam dentro da companhia, simplesmente trazem para o espaço físico, permitem que elas continuem trabalhando independente, criando soluções, ou lançam desafios, né? Olha, nós temos um problema assim, assado, e lançam um desafio para essas startups e elas trazem soluções. Isso tem funcionado de uma maneira melhor, porque mantém a liberdade das startups em criarem, serem velozes, e ao mesmo tempo
para as startups é bom porque tem o patrocínio, né, vamos dizer assim, de uma empresa maior, os ajudando, inclusive financeiramente, a desenvolver aquela solução. Então, se percebe, sim, que as empresas estão se movendo, não todas, mas muitas estão se movendo nessa direção. Você ainda, quando presidente, como CEO do Grupo Media Carrier, aqui na América Latina, deu uma entrevista a um jornal americano e mostrou a estratégia da mídia na época em trazer peças do Japão ou da China, ter um relacionamento mais próximo da China. Essa busca de tecnologias em países que já têm isso mais aflorado, ela ainda se faz necessário ou é possível, através desses laboratórios, ter outras tecnologias a serem desenvolvidas, independente de polos já efervescentes, vamos chamar assim? Veja bem, Leandro, hoje o mundo está muito conectado, né? O que acontece é que ninguém é especialista em tudo, né? Se você olhar, os Estados Unidos, eles são muito fortes em algumas áreas, a China está se tornando muito forte em algumas áreas, especificamente tecnologia, por exemplo, a inteligência artificial, reconhecimento de imagem, por exemplo, né, reconhecimento facial. A China está evoluindo muito rápido nesse caminho, né? E o Brasil, logicamente, também tem suas peculiaridades. O Brasil é muito forte em tecnologia do agronegócio, por exemplo, né? Então, é difícil se imaginar um país que seja bom em tudo. Então, essas conexões, elas existem e vão continuar existindo, né? Você está interligado com centros de desenvolvimento em vários países, assim como os outros países também estão ligados conosco aqui, e aonde você vai buscar se mirar aonde tem aquela tecnologia especificamente que está desenvolvendo mais avançada, através de uma aliança, através de um joint venture, através até de uma compra, de uma patente ou coisa parecida. Isso vai continuar, né? Porque é muito difícil, volto a insistir, que num só lugar você consiga ser bom em todas as tecnologias, em todas as áreas, em todos os campos, né? Então, isso acontece e vai continuar acontecendo. Eu não vejo como deixar de acontecer. Não quer dizer que o Brasil seja um copiador. O Brasil ele tem iniciativas próprias em muitas áreas, né? A gente percebe isso em várias frentes. Mas as conexões existem, e cada vez mais os eventos hoje são globais, né? Participa gente de todo mundo, então dificilmente você faz coisas fechadas, né? Sempre são eventos globais onde estão gente do mundo todo participando, trocando ideias, e aí você vai evoluindo. Aqui, por exemplo, na região sul de Minas, a cidade vizinha, a nossa cidade Pouso Alegre, tem Santa Rita do Sapucaí, que hoje é responsável pelo 5G mundial. É a primeira cidade no mundo a operar em 5G. E isso é uma tecnologia 100% desenvolvida pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, a Inatel, e é tecnologia 100% brasileira. Então, vem muito de encontro com a sua percepção e sua vivência como CEO. Estamos em mais um Café no Espacinho, hoje com o João Cláudio Getter. Getter, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Na parte de mentoria, hoje você é mentor de duas empresas, a Atlas Eletrodomésticos, que é uma área muito próxima onde você percorreu a sua vida profissional, e o IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O IBGC, ele te trouxe outros segmentos no qual você pôde orientar e ser mentor, ou você ainda é focado 100% na linha branca? Não. Bom, deixa eu fazer uma pequena correção, Leandro. Eu sou conselheiro, na verdade, né, na Atlas, meu mentor, e sou conselheiro de uma outra empresa chamada Sumar, que é uma startup de Santa Catarina que nós investimos, e eu faço parte do conselho. O IBGC, na verdade, é um Instituto Brasileiro, né, de Governança Corporativa, é um centro de estudos de governança, quer dizer,
É um instituto em São Paulo, depois, bom, hoje na verdade está espalhado pelo Brasil todo, mas a matriz em São Paulo, que ele estuda com profundidade governança nas empresas, né? E independente de você estar num certo segmento, né? Ou linha branca, ou linha eletrônica, ou linha de varejo, ou linha química, né? Ele está muito focado como as empresas devem ter uma governança que garanta, primeiro, que a estratégia da companhia está sendo seguida, mas também que dentro da companhia as políticas e procedimentos de boas práticas, né, corretas estejam seguidas. Ganhou muito peso isso, só fazendo agora um pequeno adendo, depois da Operação Lava Jato, né? Quando a Operação Lava Jato veio em 2014, 2015, você lembra bem, acho que todos nós brasileiros aí acompanhamos, né? O que aconteceu com algumas empresas estatais que percebeu-se que não seguiam nenhum padrão de governança, né? As coisas eram aprovadas de maneira irregular e tudo mais. Então, isso ganhou um peso grande e o IBGC ele é um protagonista nessa área, inclusive para a nova economia também, governança para empresas e startups, que a gente sempre sugere ao empreendedor que quando comece a sua empresa, ele já comece a ter uma pequena governança. Evidentemente, não é a mesma governança de uma empresa multinacional com milhares de empregados, mas um mínimo de organização, né, um acordo entre os sócios, quem vai decidir o quê, como as coisas são decididas na companhia. Às vezes é uma folha de papel, 2 páginas de papel, mas que tem esse mínimo de organização para evitar problemas lá na frente, né? Então a gente estimula muito isso, inclusive para as empresas que estão começando. E você enxerga que o Brasil, nesse momento, já estamos um pouquinho avançado nesse novo governo, mas que está no momento do empreendedor que sente vontade de empreender, arriscar, do executivo poder se aproximar em grupos como os de investidores anjos para incentivar essa economia? Olha, essa é uma questão super relevante que você está colocando. Existem várias promessas, né? A gente percebe dentro desse novo governo, especialmente dentro do Ministério da Economia, né? E com o conceito do foco liberal que está sendo dado, né? De facilitar, de desburocratizar o governo. Já existem algumas ações, recentemente, né, foi publicado aí uma desburocratização, vamos chamar assim, das pequenas empresas, né? Então hoje você, por exemplo, até agora, um mês, 2 meses atrás, para você abrir um pequeno negócio, eu quero abrir uma padaria, você tinha que pedir várias licenças, né? Enquanto essas licenças não estivessem prontas, você não poderia abrir a sua padaria, né? E agora, com essa alteração que foi feita, você primeiro abre, depois você pede, né? E enquanto o processo de liberações das licenças está acontecendo, você já está operando. Você não precisa esperar, né? Então, isso já foi um grande avanço para as pequenas e microempresas que não são de risco, como o governo chama, né? Que ninguém vai mexer com explosivo, coisa parecida. Agora, tem um caminho grande ainda a percorrer. Né? Em muitos países do mundo, o investimento anjo, que é o que a gente está falando aqui nas startups, de empresas pequenas, em muitos países do mundo, ele é incentivado. Né? Existem, inclusive, países onde, por exemplo, a Espanha, há uma redução do imposto de renda a pagar se você investe em empresas startups. Né? Na China, por exemplo, nós acabamos de falar agora, o governo incentiva investimentos em empresas de inovação. Então, você tem um incentivo, seja através de redução de impostos, através de menos tributos, né? Na Índia, por exemplo, é completamente tax-free, você não paga impostos se você investe em startups. E no Brasil, isso ainda não. No Brasil, se você é um investidor anjo e você investe numa empresa startup e essa empresa gera um pequeno resultado, ele é tributado como se fosse um investimento, sabe, qualquer que você faz no banco, no mercado de capitais. Então, ainda existe um caminho grande. Agora,
os sinais que o governo tem dado, voltando à tua pergunta, são positivos, de desburocratização, de eliminação de uma série de amarras para que esse para que esse empreendedor possa seguir e ser incentivado, né, a investir na sua empresa sem estar amarrado com tributos e etc. Né? Você, então, empreendedor que está ouvindo o nosso programa, a visão do João Cláudio Getter é bem clara. Está com vontade de empreender? Observa o cenário mundial, procura uma solução de melhoria, ou uma inovação, ou uma tecnologia que possa ser escalonada em níveis mundiais, mas começando em níveis locais, e invista, empreenda, porque é o momento e tem como crescer, tendo mentores, assim como o próprio Getter, ou outros grupos de investidores que possam estar te orientando e te dando os subsídios necessários para o crescimento. Esse é o Café no Espacinho. Estamos encerrando o segundo bloco e voltamos na sequência. Se ligue nessa rádio. Conexão Rádio Web. Mais sucesso. A melhor rádio web do Brasil. Negativado? Score baixo? Dificuldades para aprovação de crédito? Tá na hora de mudar isso. A Apollo Soluções está reinventando a forma de financiar o seu veículo. Aprovações mesmo para negativados. Chega de pagar aluguel ou pedir carro emprestado. Descontos especiais para motoristas de aplicativos. Conquiste o seu carro próprio agora mesmo. Entre em contato no WhatsApp 35 99825 9514. Em Pouso Alegre, na Rua João Aurélio Ribeiro, número 8, ao lado da Faculdade de Direito. Férias no Serra Sul é diversão todo dia. Todos os finais de semana de julho, a partir das 15 horas, brincadeiras e super atrações. Confira a programação de férias mais divertida em www.serrasulshopping.com.br. Serra Sul, diversão todo dia. Olá, sou a Sol Gravi, estou aqui no intervalo do Café no Espacinho para te convidar para dia 24 de agosto, às 9 horas, participar com a gente do curso O Poder da Ação. Autoconhecimento, quebrar crenças limitantes, desenvolver novas capacidades, se conhecer. Venha, se permita, tem poder quem age. Vamos agir na direção certa para conquistar a nossa vida dos sonhos. Estou te esperando. Entre em contato com a gente, telefone 35 99907 5182 ou pelo Face, Coach Sol Gravi, ou pelo Face do Espacinho Cowork. Estamos aqui na Rua João Aurélio Ribeiro, número 8, do lado da Faculdade de Direito. Tem poder quem age. Sou a Sol, sou coach. Espacinho Coworking, escritório de uso compartilhado em um ambiente descontraído, com grande otimização de custos e redefinindo a maneira como você trabalha de forma dinâmica e sob medida para o seu negócio. No Espacinho, nós criamos uma comunidade colaborativa, conectando profissionais com toda a estrutura necessária: internet rápida, sala de atendimento, sala de reunião, auditório, estação de trabalho, sala de descompressão, comedoria, serviços de impressões, serviços personalizados, além dos eventos. O Espacinho oferece todo o suporte para que os empreendedores ganhem o mercado de maneira segura. Conheça os nossos planos personalizados para suas necessidades. Rua João Aurélio Ribeiro, número 8, ao lado da Faculdade de Direito, em Pouso Alegre. Venha nos conhecer. Espacinho Coworking, lugar certo para crescer e vencer. A sua sintonia. Conexão Rádio Web. Eu tô ligado. Voltamos para o último bloco no Café no Espacinho. Hoje, falando com o João Cláudio Getter, conselheiro de empresas e investidor de startup. Primeiro bloco, falamos sobre a trajetória profissional, como que a visão de um ex-presidente, a nova atividade, a renovação das atividades de alguém que chegou ao topo de sua carreira como executivo. No segundo bloco, falamos sobre posicionamento e situações de inovação
aonde buscar tecnologia, como gerar a tecnologia. E agora vamos falar da parte que acredito eu seja a nova menina dos olhos do Guether. Guether, investimento anjo, isso te trouxe uma energia nova para a sua carreira como executivo? Sem dúvida, Leandro. Eu até nem contei essa história, mas eu, quando deixei o mundo corporativo, na verdade foi o ano passado, mas não faz nem um ano ainda, eu nem sabia o que era investimento anjo, nunca tinha ouvido falar desse termo. E acabei conhecendo algumas pessoas que eram, né, investidores já na época, que me chamaram para uma reunião de um grupo chamado Anjos do Brasil, que fica em São Paulo, e que talvez hoje seja o maior grupo anjo do Brasil. São mais ou menos 400, um pouquinho mais de 400 membros espalhados pelo Brasil todo. E eu fui nessa reunião e achei uma coisa maravilhosa, entende? Porque você volta-se a viver aquele empreendedorismo que eu nunca, como eu te falei agora há pouco, nunca fui empreendedor, mas é uma maneira de você viver o papel de um empreendedor, já que você investe numa empresa que está começando e vive todas as dores e os sofrimentos daquele grupo de empreendedor que está começando normalmente do zero, né? Reúne as economias, muitas vezes da família, lá reúne 50 mil reais, 100 mil reais, juntando dinheiro do pai, da mãe, do tio, do amigo, e começa um pequeno negócio e você vai lá ajudá-lo a crescer esse negócio, né? Até o ponto de ela se tornar uma empresa que gere valor, que gere empregos e que traga benefício à sociedade. Então isso renova muito, porque você passa é como se estivesse recomeçando, em vez de ser um executivo de uma empresa, você recomeçando junto com esse empreendedor e vivendo todo o drama, né, que a gente chama, porque é muito mais dor do que muito mais sofrimento, né, do que outra coisa, a carreira de um empreendedor, né? E não é só no Brasil, em qualquer lugar é assim. Mas no Brasil talvez seja um pouquinho mais duro, né? Mas é bem rejuvenescedor e eu estou gostando muito de fazer, de estar envolvido nesse ecossistema. E você também faz parte de um outro grupo, um pouco mais regional, mas com visão já em projetos em outras áreas do Brasil, que é o Curitiba Angels. Depois que você conheceu o Brasil Angels, participa ativamente com ele, ingressar no segundo grupo, isso já te transformou no investidor? Você já está aportando em alguma empresa? Conta pra gente como funciona a sua rotina de investidor anjo hoje. Olha, eu sempre estimulo, porque eu passei por um processo de aprendizado e eu estimulo as pessoas que queiram entrar nesse mundo de investimento anjo a seguir o meu processo, né? Existem uma infinidade, né, de companhias, startups no Brasil, existem milhares de startups começando todos os dias. E é importante que você, antes de começar a aportar qualquer valor, você entenda um pouco esse ecossistema. Então, o que eu acabei fazendo foi, inicialmente, participar de um desses grupos. Bom, a primeira coisa que eu aconselho é junte-se a um grupo de investidor anjos. Existem vários no Brasil. Provavelmente na sua cidade deve ter um, se não tiver, tem no estado, né? Os maiores tem a Anjos do Brasil em São Paulo, a Gávea no Rio de Janeiro, a GV Anjos também em São Paulo, a Curitiba Angels, tem muitos grupos anjos no Nordeste, tem. Então a primeira coisa, junte-se a um deles, porque você vai aprender com pessoas que já estão nesse processo já há mais tempo e vai entender melhor como isso funciona do que você ir sozinho, sentar com o empreendedor e de repente não saber nem como proceder, né? Então essa é a primeira recomendação. A segunda é, antes de fazer qualquer aporte, participe de 2, 3 reuniões. A Anjos do Brasil, por exemplo, faz reuniões todos os meses, são reuniões onde empreendedores vêm e apresentam as suas startups, que nós chamamos do Pitch Night, né, porque é feito sempre à noite. O empreendedor tem 10 minutos para apresentar e normalmente são 5 ou 6 que apresentam, e você tem a oportunidade de fazer perguntas e entender como os outros investidores se comportam, que tipo de pergunta, o que você olha, o que você não olha, né, o que você vê, o que você não vê. Então eu recomendo fazer isso
E depois que você já está familiarizado, digamos, 2, 3 meses fazendo isso, aí sim, você começar a se envolver num grupo que já está pensando em aportar em uma dessas startups quaisquer que você tenha participado. Daí o grupo se reúne, começa a fazer discussões mais profundas com o empreendedor para entender os números, o mercado, a qualidade da equipe, que é uma coisa que a gente olha muito, né? Quem são os empreendedores? A gente sempre diz o seguinte: aposte sempre no jockey e não no cavalo, porque a gente acredita que um bom jockey leva qualquer cavalo ao final da corrida. Agora, um cavalo puro sangue com um jockey muito ruim é capaz de ficar no meio do caminho. Isso vale para a startup. Muitas vezes a ideia não é grande coisa, mas o empreendedor é bom. Então ele vai saber, o termo que a gente usa é pivotar, ou seja, ele vai saber mudar o destino da startup e vai chegar no final. E aí você vai participando com o grupo. Hoje eu tenho investido já em 5 startups, onde somente uma eu fiz um investimento fora do Grupo Anjo, mas as outras 4 são todas dentro do grupo. Então nós investimos em conjunto, né? E aí você vai seguindo agora as startups. Normalmente a gente define um pequeno conselho, que é um conselho consultivo, não é um conselho de administração, onde um representante do investidor do nosso grupo, no caso, participa, e uma vez por mês ou a cada 2 meses se reúne com o empreendedor, e aí são apresentados os números, a evolução. Agora, o mais importante disso tudo, ou tão importante quanto o capital que o empreendedor precisa, é também o que nós chamamos do smart money, quer dizer, quanto que o investidor pode aportar de conhecimento. E por isso a gente chama de investidor anjo, né? Porque não é simplesmente como você investir na bolsa de valores, onde você tem dinheiro e depois só fica acompanhando se a bolsa está subindo ou caindo, né? No caso de uma startup, não, você acompanha a vida do empreendedor. Então, se você tem algum tipo de conhecimento que pode ajudá-lo naquele mercado que ele está, conexões com possíveis clientes, conexões com áreas que podem contribuir, aí entra o papel do investidor. Então, ele ajuda, através dessas mentorias e conexões, a esse empreendedor a crescer e fica quase que um trabalho a várias mãos, né? Então, isso que é o bonito do investimento anjo e que faz com que esse empreendedorismo floresça no Brasil e tem florescido muito, né? Criando sempre aquela questão do matchmaker, né? Aproximando principalmente clientes que confiam tanto nos anjos que estão aportando quanto no novo projeto. Isso possibilitando um encurtamento da etapa de maturação da empresa. Então você que é empresário, você que é empreendedor, está pensando em desenvolver um projeto, já tem um projeto, mas ainda não tem talvez o recurso, porque investimento anjo, Getter, você me corrija por favor, muitas vezes as pessoas entendem ele como um sistema paralelo de empréstimo, e não é. É uma participação ativa de executivos de bagagem e de renome, investindo recursos sim financeiros, mas principalmente recursos culturais e network, que é o principal para qualquer negócio. Exatamente, você descreveu muito bem. O investidor anjo, ele é um investidor que vem com um aporte de dinheiro, de recurso, né? Evidentemente a pessoa precisa de capital para expandir, mas vem com esse recurso de compartilhar conhecimentos de sua vida pregressa, sua profissional, até às vezes pessoal, que pode contribuir com aquele empreendedor que está tendo muita dificuldade, muitas vezes, em escalar, né? O grande problema do empreendedor brasileiro é que a grande formação deles, diferente do empreendedor, por exemplo, americano, que faz isso por opção, o empreendedor brasileiro ainda, a maioria, o faz por necessidade, né? A pessoa não consegue emprego, não sei o que, então ele vai atrás do empreendedorismo. E, às vezes, ele é um empreendedor nato por natureza, ou seja, ele tem um espírito, mas falta de conhecimento, às vezes até de montar um demonstrativo de resultado, montar uma apresentação para o investidor, montar um plano de trabalho. E aí que entra o papel do investidor anjo, ele ajuda a fazer isso. É o papel que eu faço, por exemplo,
em algumas startups que eu sou mentor, me ajudo até a montar um plano de negócio, um plano de marketing, a fazer a apresentação a um cliente, e esse é o grande papel. Então eu estimulo e aproveito aí o gancho, Leandro, profissionais liberais, empresários, executivos ou ex-executivos, que tem, sei lá, dedicar 1 hora por semana, 1 hora a cada 15 dias, não é muito tempo, né, 1 a 2 horas a cada 15 dias, e possam aportar um capital e ajudar esses empreendedores a crescerem, porque o empreendedorismo ele traz geração de valor para a sociedade, ele vai trazer mais empregos. A gente sabe que grande parte da geração de empregos no Brasil, né, acima de 80%, 85% é gerado nas pequenas e médias empresas, né, nas microempresas. E aí que você consegue ajudar também nesse aspecto, né? Além do que, falando num português bem claro, né, é um investimento de risco? Sim, é um investimento de risco. A taxa de mortalidade de startups é grande, mas você também, muitas vezes, você tem um retorno muito grande daquele capital, né? Existem startups que você, às vezes, retorna 20, 30 vezes o capital investido. Então, não é só um trabalho assim de bom samaritano, quer dizer, o investidor anjo também tem um potencial de ganho bastante grande quando essa startup cresce e é vendida ou é comprada por um fundo, por exemplo, ou comprada por uma outra empresa, ou abre o seu capital, é a hora que você realiza um ganho financeiro. Então, existe esse lado também, evidentemente, né? Não é só o lado de conselhos, etc. Você tem um lado financeiro que conta muito. Na revista Exame de abril, falou que o Brasil está com 7 possíveis unicórnios. Dentro dos clubes de investimento anjo que você participa, você enxerga alguma dessas empresas com potencial de se transformar em um unicórnio? Olha, tem o Brasil, ele, como você falou bem, o número às vezes varia, uns falam 7, outros falam 8, alguns já falam que pode chegar até 10, mas ainda é um número muito pequeno, né? Se você comparar com os Estados Unidos ou com a própria China, que já passaram de 100 há muito tempo, o Brasil ainda tem um número pequeno de unicórnios, né? Mas tem, a própria Curitiba Angels investiu em algumas empresas no passado, e uma delas tem crescido muito, tem chance de se tornar um unicórnio. Talvez não agora, mas ela está crescendo bastante, né? E às vezes é aí que elas nascem, né? Se você olhar a Uber, que você citou agora há pouco, né? A Uber nasceu em 2009 com 7 carros e 7 motoristas, né? Essa foi o começo da Uber em São Francisco, na Califórnia. E o investimento que eles receberam lá no começo eram todos investidores anjos. Tem o histórico da Uber, os cheques que eram dados eram cheques de $5 mil, $10 mil, que eram os investidores anjos da época que investiram lá na Uber em 2009 e 2010. E hoje essa companhia vale mais de $30 bilhões, né? Então, começou com um investimento anjo. A própria Apple, né, quando começou lá em 75, 76, o primeiro cheque que eles receberam foi um investidor anjo. Na época nem se chamava de investidor anjo, mas era um investidor anjo que deu um cheque de $100 mil na época, que é o que o Steve Jobs precisava, e a coisa cresceu. Então, muitos desses unicórnios americanos, eles começaram com investidores anjos, né? Hoje existe uma escala bem interessante. Você começa com investimento anjo, logicamente a startup cresce, e ela vai chegar um momento na segunda rodada onde aí já o cheque que a startup precisa já é um pouco maior, aí vem um fundo, né? Daí o investimento anjo vai saindo, entra um fundo, e aí vai aportando mais até que ela vai crescendo, e depois entra um fundo maior, um private equity, e aí o pico o píncaro, né, digamos assim, de uma startup é abrir para a bolsa, né, ir para um IPO e abrir as suas ações. Mas o investimento anjo acaba sendo o nascedouro de grande maioria desses unicórnios. E mesmo que invista em 10 empresas que não virem unicórnio, a 11ª virando paga todo o investimento e traz uma rentabilidade ao investidor. Então você, profissional liberal,
Você que se aposentou, executivo, que está nos ouvindo, pensa em investir em outras áreas, procure o Getter, procure a Curitiba Angels, procure a Brasil Angels. O mercado está acessível, monte o seu grupo de investidores, invista na sua economia local e você vai ter grandes resultados. Nós, do Espacinho Cowork, estamos começando uma conversa com o Getter para tentar trazer um pitch aqui para a região. A gente ainda vai futuramente comunicar aos ouvintes uma data, as regras, como vai funcionar, mas você que é empresário da região, você que tem um recurso e tem vontade de continuar a ensinar o que você vivenciou, pense nesse caminho, que é um caminho que vai ajudar muita gente e vai trazer mais valor à sua história profissional. Getter, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Antes de pedir as considerações finais, nós na sequência teremos Rodrigo Dutra e Pedro Loyola tocando Conexão Rock. A gente sempre tem a primeira música. Não sei se rock era a sua praia preferida, mas se for, peço que escolha uma música para que a gente toque e faça suas considerações finais. Obrigado, Leandro. Eu deixo a mesma mensagem. Em primeiro lugar, agradeço pelo tempo que você me cedeu, de poder falar um pouco sobre empreendedorismo aqui no Brasil, investimento anjo, startups. E eu deixo a mesma provocação, vamos dizer assim, que você passou a todas as pessoas que de uma maneira ou de outra têm uma certa reserva. Separe um pouco disso e, como você bem disse, crie seu grupo de anjos ou se associe aos vários grupos que tem. Nós já somos no Brasil hoje, pela última estatística, quase 8 mil investidores anjos, e é um número que continua crescendo todos os anos. Foram mais, nesse último ano de 2018, foi R$1 bilhão investidos em startups por grupos de investimentos anjos. É um valor grande, ainda muito aquém. Por exemplo, nos Estados Unidos esse número chega a mais de 20 bilhões de dólares, nós estamos ainda longe de um padrão americano, mas é um número que vem crescendo. Então a gente estimula o ecossistema de empreendedorismo. Vai agradecer muito a você, não só pelo seu investimento, mas pelo seu tempo. E quanto à música, puxa, agora você me pegou, né? Mas eu sou da geração do rock dos anos 70, dos anos 80, né? Então botar aí por que não colocamos aí uma música qualquer do Queen, né? A que você achar melhor aí, eu aceito. Tranquilo. Pedro, Queen pra gente, a primeira música é sempre nossa. João, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua experiência, que os empresários possam se moldar ao seu exemplo de profissionalismo. E esse foi mais um Café no Espacinho. Eu sou o Leandro Lopes e até a próxima. Espacinho Coworking, escritório de uso compartilhado em um ambiente descontraído, com grande otimização de custos e redefinindo a maneira como você trabalha de forma dinâmica e sob medida para o seu negócio. No Espacinho, nós